Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Empresas podem passar por crises de imagem, com possibilidade de abalar a credibilidade e a reputação junto ao público. Na era digital, os riscos foram potencializados e o impacto de um comentário negativo ou de uma fake news pode ser grande. Afinal, como minimizar os estragos que podem atingir a reputação da empresa? Quem responde a essas e outras perguntas é a Lorena Nogaroli, jornalista especializada em gestão de reputação e crise de imagem corporativa e sócia da Central Press Brasil. Lorena, bem-vinda ao Empreenda Assim. Muito obrigada pelo convite de participar desse podcast. Bom, para começar o nosso bate-papo, caso uma empresa receba reclamações nas redes sociais, como proceder? Bom, primeiro de tudo, a orientação é nunca responder de cabeça quente, né? Nunca responder sozinho também. Sempre contar com a orientação de alguém da comunicação, de alguém da assessoria de imprensa, de gestão de redes sociais. Analisar primeiramente o perfil de quem está fazendo essa reclamação, analisar a veracidade dessa reclamação. Então, assim, antes de qualquer resposta, a resposta nas redes sociais não precisa necessariamente ser naquele momento. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser com agilidade, mas nunca sem antes pensar bem, sem antes discutir com sua equipe, sem antes analisar o perfil da pessoa que está fazendo essa reclamação. Bom, e usar respostas prontas e padronizadas para responder o cliente é indicado? Olha, sobre isso eu acho que você vai concordar comigo. Todo mundo odeia respostas prontas. Qualquer resposta, seja na rede social, seja por e-mail, que você recebe aquela resposta padrão, você sabe que é um robô que está falando com você ou uma pessoa que está falando sem saber ao menos quem você é. Então, quem quer se comunicar com você, ela quer que você saiba com quem você está se comunicando. Por isso que eu digo, você tem que saber quem está provocando, quem está reclamando, quem está pedindo e tentar trabalhar personalizadamente, tentar falar o nome da pessoa, repetir o problema que ela indicou. É claro que respostas personalizadas elas são importantes, são muito importantes. Você tem que ter respostas padrões para cada tipo de pergunta, para cada tipo de reclamação, mas isso não quer dizer que você vai simplesmente copiar e colar essa resposta. Você pode personalizar uma resposta pronta, entende? O tom para se usar com o cliente, você depende muito do cliente, depende muito da persona que você tem na sua empresa, porque antes de fazer um perfil, antes de definir qual tom de voz que você vai usar, você tem que traçar qual é a sua empresa, quem é ela, o que ela representa, ela é uma empresa moderna, ela é uma empresa tradicional, qual a linguagem que você vai usar com todos, não só com um ou com outro cliente, né? É a linguagem da sua empresa, então você tem que seguir aquela persona. Bom, e como pedir desculpas pelo erro? Como se posicionar? Tem duas coisas que eu sempre digo que a gente não aprendeu a fazer. A primeira é dizer não. Claramente, não. Sem desculpas, sem inventar algum motivo para o não. Não é não. E a segunda é pedir desculpas. Se você errou, não tem por que não pedir desculpas, não tem por que não assumir o erro. Então, assim, erramos e vamos tentar consertar. É claro que somente assumir o erro não basta, né? Você tem que assumir o erro e tem que apontar caminhos pelos quais esse erro vai ser corrigido e não vai ser cometido, ou pelo menos vamos tentar não cometê-lo novamente, né? Então, acho que a desculpa é mais ou menos isso. Posicionar-se mostrando que realmente você sente pelo erro cometido. Que a pessoa, e de que forma também você vai compensar aquela pessoa pelo erro cometido, né? Eu acho que não é demérito nenhum das empresas errarem, até porque as empresas são feitas de pessoas e pessoas erram. Então, às vezes, na maior parte das vezes, aliás, é muito mais digno e as pessoas ficam do seu lado quando você admite o erro e pede desculpas, do que quando você tenta inventar motivos pelos quais você cometeu aquele erro.
Lorena, as pequenas empresas também podem ter comitês de gestão de crises? Podem e devem. Existem empresas terceirizadas que fazem esse serviço. Se você não tem, por exemplo, um departamento específico de comunicação, de marketing na tua empresa, se a tua empresa é muito pequena, você terceiriza esse departamento, você contrata, você faz um mapa de riscos com essa empresa terceirizada, você deixa um plano pronto e só aciona essa empresa quando você precisar novamente de um trabalho específico. Então, assim, é importante tanto para grandes empresas, médias empresas, pequenas, startups, e até mesmo profissionais autônomos. Um médico, por exemplo, ele está sempre correndo esse risco, né, de uma reclamação de um paciente. Principalmente a gente tem visto cirurgiões plásticos, otorrino, dentistas que trabalham com área estética, advogados, enfim, uma série de profissionais que estão sujeitos a crises de reputação que podem acabar com a carreira deles. Então, eles precisam sim ter um comitê de gestão de crise pensando nos riscos, atuando na mitigação desses riscos e prontos para agir num momento que essa crise explodir, essa crise aparecer. Então, um profissional, seja interno, seja terceirizado, que monte esse comitê e que esteja pronto para agir em qualquer momento e que monitore principalmente a sua imagem na mídia e nas redes sociais, é fundamental para qualquer empresa. Certo. E de que forma as fake news nas redes sociais interferem na reputação das empresas? Se você não tiver um monitoramento constante, rápido, atualizado, as fake news podem acabar com a reputação de uma empresa, porque elas podem virar a verdade na mente dos consumidores, se espalhar muito rapidamente, e se você não atacar essas fake news logo no início, você não consegue mais conter. Então, é importante você ter um departamento jurídico ativo, pronto para atuar nessa contenção das fake news, junto com o departamento de comunicação e gestão de crises. Isso não é difícil, isso hoje em dia tem leis específicas para isso, mas para se conter, volto a falar, é preciso conter logo no início. Certo. Bom, e atualmente, qual é a rede social que tem gerado o maior número de problemas de reputação para as empresas? Com certeza é o WhatsApp. Ele hoje é a nova boca a boca, né? Que a gente chamava antigamente a propaganda boca a boca, que era mais eficaz e continua sendo. Então você recebe uma mensagem, às vezes, de um grupo da família, de um grupo de vizinhas do condomínio ou do bairro, ou de mães da escola. Então você confia naquelas pessoas que estão mandando aquela informação e às vezes você acaba nem abrindo uma mensagem que às vezes é de anos anteriores ou que o título não condiz com a reportagem, ou você não confere de onde veio aquela informação. É uma informação falsa, plantada mesmo para fazer você pensar em alguma mentira, você acreditar em alguma mentira. Então, esse tipo de crise, esse tipo de ataque é muito mais difícil de você conseguir reverter. É claro que um comitê de gestão de crise eficiente consegue fazer o processo reverso dessa mensagem, acionando o departamento jurídico, acionando delegacia de crimes digitais. Você consegue, de repente, chegar até a pessoa que gerou aquele tipo de notícia. Mas e todo mundo que recebeu aquela mensagem? O poder de viralização é muito grande, o poder de viralização além de muito grande, é muito rápido. Então, se você não agir com muita rapidez, com muita precisão, você não consegue também controlar. E não consegue chegar a todas as pessoas que receberam aquela mensagem para mostrar que aquilo é falso. Então, é um problema muito grande de gestão de crise. Se você conseguir conter, se você conseguir atuar na crise já logo no começo, você consegue evitar essa propagação gigantesca. Mas o grande problema do WhatsApp também
é que é muito mais difícil de monitorar do que redes sociais, porque redes sociais, muitos posts são abertos, você consegue saber o que estão falando sobre a sua empresa. Em grupos fechados de WhatsApp, não. Então, eu digo que hoje a rede social que tem gerado o maior número de problemas de reputação é o WhatsApp. Bom, e como minimizar os estragos que podem atingir a reputação da marca? Essa é uma pergunta muito interessante. Os estragos que podem atingir a reputação da empresa, eles não aparecem da noite para o dia, eles não pegam a gente de surpresa, ou não deveriam pegar, né? Porque toda empresa sabe os riscos que ela está correndo e pode muito bem traçar esses riscos, estudar esses riscos, traçar planos para cada um desses riscos, quando acontecer, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer. Então, é isso que significa um comitê de gestão de crises. Eu trabalho com isso há muito tempo e tenho visto que tem um resultado fantástico na gestão da crise, na mitigação desses riscos, principalmente. Então, antes mesmo de se transformar numa crise, um episódio já pode ser ou evitado, ou se não evitado, contido, né? Você ter planos já preparados para esses problemas, você não deixa para agir na hora do ímpeto, na hora do nervosismo, na hora que acontece o problema, porque realmente no momento você já está com a adrenalina alta, você já tem maior probabilidade de cometer novos erros, né? E um erro vai puxando o outro, e aí vira uma bola de neve, a reputação está completamente comprometida. Então, o que eu digo para isso, a única forma de minimizar os estragos é você se preparar antecipadamente para eles. Bom, e a empresa precisa estar em todas as redes sociais? Não, de forma nenhuma. A empresa não precisa estar em todas as redes sociais. Ela precisa sim monitorar todas as redes sociais para saber o que estão falando dela, mas não necessariamente estar presente, estar disponível em todos os canais. É claro que quanto mais canais você tiver, maior a abrangência, maior a comunicação com o seu público. Agora depende muito se o seu público está naquela rede ou se ele não está. Então não adianta você estar numa rede que não é a rede que move o seu público, onde o seu público está dialogando, né? Você tem um produto para terceira idade, não tem porquê, de repente, você estar numa rede social de adolescentes, né? Com um grande público adolescente, baixo público mais adulto e terceira idade. Então, primeiro de tudo, você tem que saber onde está o seu público. E segundo, quanto mais redes sociais você tiver para administrar, maior a disponibilidade que você tem que dar para cada uma delas. Então, maior o tempo que você vai ter que ter com cada uma delas. Você não pode somente estar presente. Você tem que estar lá, você tem que dialogar, você tem que interagir. Cada rede social também tem a sua linguagem, tem o seu formato, então você não pode fazer o mesmo post para diversas redes sociais, você tem que fazer posts criativos, utilizar os recursos de cada uma delas. Então, assim, quanto mais redes sociais você tiver, ou você estiver presente, maior o trabalho que você vai ter com isso, maior a equipe que você vai ter que disponibilizar para isso. Eu prefiro estar numa rede social com qualidade do que estar em grande quantidade de redes sociais. Bom, e você pode deixar os seus contatos para quem quiser falar contigo? Claro, o meu e-mail é lorena@centralpress.com.br. Você pode me encontrar também no Facebook ou no Instagram, meu perfil é Lorena Nogaroli, no LinkedIn também, o mesmo perfil, ou pode encontrar mais sobre mim e sobre minha empresa no site www.centralpress.com.br. Lorena, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu que agradeço novamente o convite. Muito obrigada e até a próxima. Conversamos com a Lorena Nogaroli, jornalista especializada em gestão de reputação e crise de imagem corporativa e sócia da Central Press Brasil. Ela trouxe dicas sobre como as empresas podem lidar com as crises de imagem. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim,
o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.